Gravar. Graças. Enfim, eu coloquei esse comecinho para a Mãe Divina, que na nossa vida, algumas vezes, a gente entra... Tudo bem, Micheline, bem-vinda. Algumas vezes a gente entra em certas situações que fica como uma disputa de quem está certo e quem está errado, ou seja, um ganha e outro perde. E óbvio que aqui nesse mundo dos homens, eventualmente a gente ganha, eventualmente a gente perde, faz tudo parte de um aprendizado, de um propósito, enfim. Mas a questão toda é que a gente não fique com algum tipo de nó entre esse e outro que por alguma razão está protagonizando algum ensinamento na nossa vida. E a razão que eu recorro às mães divinas é que eu sempre penso que elas estão olhando os filhos dela. Então não é alguém que ela pode olhar e dizer assim, então eu escolho esse e esse aqui vai sofrer. Não, elas, essas mães divinas, vão tentar educar a gente de uma tal forma que cada um de nós possa crescer com aquela experiência. E quando eu penso nisso, eu sempre procuro pensar como, e se eu fosse mãe dessa pessoa que de alguma maneira está nessa disputa comigo hoje? E isso sempre ameniza meu coração. Porque aí eu nunca chego numa perspectiva pessoal de irmão ou irmão e falar, mãe, ele está errado, sou eu que estou certa. E sim numa postura onde realmente eu consigo acolher o outro e quero que o outro se dê bem também. Se dê bem dentro de um processo evolutivo, dentro de uma educação que cada um de nós está aqui para conseguir para o espírito. Então, esse mantra vem por aí, dentro das nossas reflexões. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma. Tirei. Dentro das nossas reflexões, isso serve muito para, por exemplo, quando a gente está no nosso luto e alguém, de repente, transcende, ou melhor, transpassa alguns limites desse nosso luto e cobra da gente uma postura de, não, já tem 2 anos, você já devia estar boa, ou então isso já passou, ou você deveria estar melhor, depressão que nada, você tem que levantar da cama e ir à luta, isso daí no meu tempo não existia, e a gente fica olhando e fica, como assim não existia? Ou seja, depressão não é um botão que você aperta, tristeza não é alguma coisa que você fala, não sinto mais tristeza, ou seja, as coisas têm um tempo para elas serem processadas dentro da gente, cada um precisa viver esse luto, seja lá do que a gente esteja falando. Então, dá para sempre colocar em vários momentos, outra vez, onde existe uma queda de braço pessoal, e em vez de se colocar como oponente e irmão, eu sempre invoco essas mães divinas e sempre ficou esse pensamento, e se eu fosse mãe desses dois, eu e do outro que eu estou de frente, ou seja, como que eu resolveria a situação? E sempre eu encontro um lugar mais ameno, e isso sempre fala bastante ao meu coração. Eu quero comentar aqui com vocês também que algumas pessoas desse grupo são também do grupo estratégico de Cunha. E independente de serem desse grupo ou não, eu já postei em rede social hoje que a gente foi invadido de novo hoje. E que hoje também a gente encaminhou uma mestra Bezerra aqui, entre outras cositas que já aconteceram hoje aqui. E de repente essas pessoas que estão mais ligadas na estratégia, ou vocês que acompanharam um pouco do drama até nas imagens e das coisas que eu postei ou do que eu escrevi em rede social, de repente vocês vão olhar e falar assim, o que a Patrícia está vindo aqui falar para a gente se sensibilizar e arrancar as coraças, se debaixo dessa chuva de pedra parece que ela está fingindo que nada está acontecendo. Então, eu quero trazer isso aqui como o começo dessa história toda. Eu me nego a dedicar minha vida a quem tenta me prejudicar. Ponto. Eu me nego. Então, eu não vou oferecer minha vida, eu não vou oferecer as orações de travessia por quem quer que seja, eu não vou colocar a perder esse grupo e esse campo que a gente tem aqui, porque daí sim, essas pessoas, de alguma forma, vão ter chegado até a mim. Agora, enquanto chega só a pele para fora, tá tudo bacana. Eu vejo que o cuidado que a gente precisa ter na vida é para as coisas não avançarem pele para dentro. Para que a gente possa ter verdadeiramente esse escudo na nossa intenção e na nossa vigilância, isso não significa que a gente não sente as coisas que acontecem. A gente sente tudo igual, é igual aquele exemplo da Jetsuma que eu dei outro dia, que eu mostrei a pecuária de leite, ela chorou na minha frente, não sabia o que fazer. Mas ela segue. Ela segue como educadora, ela segue como professora, ela segue como... Isso é uma grande inspiração para nós. Porque a gente tende ao quê? A achar que tudo está perdido. E eu tenho isso para mim como um mantra. A gente não dedicar a nossa vida a quem tenta prejudicar, a gente não dedicar a nossa vida a quem por qualquer razão, às vezes a pessoa está só vivendo a vida dela. O que significa isso?
dentro do que a pessoa está fazendo, ela inclusive acha que está fazendo um favor, como por exemplo, quando a pessoa olha para a gente está super triste, alguém está aqui em depressão, quadro patológico, não depressão que a gente está triste hoje, e vira para essa pessoa e fala, imagina, você tem que levantar, abrir a porta, você tem que começar, por exemplo, lavando a casa, e a pessoa não consegue sair da cama. E não é uma coisa que a pessoa está simplesmente se entregando. Não, é algo que é patológico, de novo, é um desequilíbrio que precisa ser tratado. E, de novo, essa pessoa, às vezes, só está vivendo a vida dela. Ela não está fazendo aquilo por mal. Inclusive, muitas vezes, aquela pessoa acha que está ajudando. Então, se a gente consegue olhar de um outro jeito, ou seja, para quê? Para que os golpes da vida não sejam tão duros. E, óbvio, quando esses golpes chegam, como o de hoje, por exemplo, dessa sensação de ser atacada pelas costas e no joelho, sabe? Que a gente cai e fala, nossa, o que é isso? Levanta de novo. E não dedicar de novo. Então, eu não vou colocar a perder o nosso círculo, eu não vou colocar a perder a minha esperança, que as coisas vão melhorar para Mestres Animais e para o mundo que a gente quer ver acontecer. Eu não vou dedicar para que eu homenageie essas pessoas com a minha tristeza ou com a minha desistência. E eu gostaria que a gente formasse um campo forte o suficiente para que a gente conseguisse fazer isso na nossa vida, para que a gente se apoiasse nisso. Dói receber o golpe, sem dúvida nenhuma, mas não resolve contra-atacando. Não resolve. E suportar o golpe é uma coisa que Jesus já ensinou para a gente. Não foi assim? Ele não deixou de várias formas diferentes, ou seja, e outros mestres não deixaram? Então, por que quando é a nossa vez, não, a gente vai lá e quer resolver tudo? Não, peraí. A justiça é divina de novo. Segue tua vida. E é isso que eu quero deixar aqui. Então, para quem está mais envolvido em tudo isso, está olhando e fala assim, nossa, imagina, que sensibilização é essa? Dá a impressão que não é uma pedra. Não, não sou uma pedra. Eu simplesmente me nego a ficar no chão. Simplesmente isso. Eu me nego a dedicar minha vida a qualquer tipo de influência que seja para baixo. Eu vou resistir. Eu vou cair, eu vou levantar, igual quem viu meus stories hoje tentando fazer uma postura que está me ensinando muitas coisas. Vou cair 1000 vezes. Mas eu me comprometo em levantar outra vez. E isso daqui eu ofereço para vocês. Porque eu não vou deixar de vir aqui compartilhar. Eu não vou deixar de estar aqui e a gente junto poder sentir as coisas que a gente tem sentido enquanto coletivo. Nessas partilhas que aconteceram de uma maneira tão despretensiosa. Eu não vou deixar de fazer isso. E eu só peço para vocês também, mesmo quando vocês acharem que já é demais, mesmo quando vocês acharem, falar, eu não aguento mais, acreditem em mim, nessa hora, existe algo que toma conta, que é maior que a gente, e que é capaz de manter a gente em pé. Só pede por isso. Pede, me mantenha em pé. Pela força do desconhecido, que eu não acredito, me mantenha em pé. Mas que nenhum de nós, nenhuma de nós, peça para sair, ou simplesmente morra deitado, como eles falam dos guerreiros, né? No Mahabharata a gente vê muito. Mahabharata é o épico que é o pai da Bhagavad Gita. E no Mahabharata, sempre ali, ou seja, os guerreiros, os kshatriyas, essa casta indiana, dos guerreiros de novo, eles sempre dizem, para que eu possa merecer o céu de Indra, eu preciso morrer lutando. Então, não é alguma coisa que a gente vai simplesmente olhar para isso e dizer, ah, tá muito, reclamação não vence guerra nenhuma, gente. A gente realmente precisa encontrar esse espaço em cada um de nós. Isso não significa não sentir. Significa sentir e continuar. O mestre urso, inclusive, que ele foi chamado ontem no campo, ele tem essa característica. Ele luta mesmo quando ferido. Ele é um grande guerreiro. E tem tantos outros mestres animais que nas nossas meditações podem aparecer para nós, e quando eles aparecerem, procurem saber a respeito deles. Porque eles podem estar se manifestando não como alguma coisa na paisagem, alguém, uma conotação num contexto específico que a gente não alcança, simplesmente externo, eles podem estar se manifestando como o teu mestre animal de poder. Eles podem estar manifestando alguma mensagem especial para você no momento da tua vida. Então, isso é muito bonito. Hoje, durante todo o dia, uma coisa que foi muito curiosa, que durante todo o dia, todas as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, várias borboletas, mariposas, ou seja, várias dessas que passam por essa transformação, estavam nos ambientes. Então, a gente estava na reunião do jurídico, elas apareciam. Estava na passagem dessa inocente, elas apareciam. Então, a natureza mesmo vem com a gente dando os recados. Tudo isso vai se transformar.
Não se aflija, tudo isso vai se transformar. Você vai conseguir, vocês vão conseguir, através de vocês, eles vão conseguir. E tudo sempre acaba tocando o nosso coração para quê? Para que a gente continue. Então, não, eu acredito também, dentro disso tudo, de novo, não se abater é também uma forma para a gente não se deixar vitimizar, porque senão a gente dá poder para o outro. Então, olha, eu era uma pessoa muito feliz, mas depois que meu pai morreu, eu fiquei arrasada e eu não consegui mais. Olha, eu era uma pessoa muito forte, mas um dia eu me decepcionei tanto que eu não consegui mais conviver com ninguém. E você não sabe, a minha mãe, imagina a sua mãe fazer isso com você. 30 anos ela fez isso, uma desajuizada. E por causa dela, não, meu pai, mas é por causa dele que eu sou assim. Não, gente, não é por causa do outro que a gente é assim. É porque a gente desistiu de lutar. Desculpa ser a mensageira do apocalipse. Não foi o luto que fez isso com a gente. Não foi o outro que fez isso com a gente. Não é ninguém. É responsabilidade nossa. Então, se é responsabilidade nossa, que cada um ocupe o seu lugar e se mantenha firme em seu lugar, como se diz por aí. Não abandona esse posto, essa vigilância. Fiquem atentos, atentas. A gente precisa ficar atento a isso, porque muitas vezes na vida da gente as coisas vão se desenvolvendo, a gente fala, é por isso que a gente é assim. E óbvio que a gente é influenciado por pessoas, é óbvio que a gente é influenciado por mestres animais e por situações, mas a gente precisa usar de um discernimento para que tudo isso seja aprendizado e crescimento. Não é diferente quando as coisas influenciam a gente para a gente ser vítima? E de verdade, sinceramente, cada um aqui, se for real consigo próprio, vai se ver em um lugar que já foi vítima, porque deu poder para o outro. O outro não toma o poder, o outro recebe o poder. Entendem isso? O outro não vem falar, dá o poder aqui que é meu. Ele não fala isso. É a gente que vai generosamente e fala, toma todo o poder para me fazer infeliz, triste, frustrado, desistir. Não tem nada a ver com o outro, é a gente. É a gente. Então, essa decisão é de cada um de nós. Essa decisão de permanecer, essa decisão de não desistir, essa decisão de não dedicar a vida ao outro, de realmente se responsabilizar, de encontrar essa força que, outra vez, às vezes parece que não tem mais nada. Tem ainda. Tem agora ele é um senhor quase, será? Não sei. Tony Robbins, ele é um mago da neurolinguística. Foi com ele que eu vi pela primeira vez num exercício dele que falava a respeito do Vale da Rainha como um todo. E foi lá que eu decidi, Thalita, às vezes a gente precisa ouvir e precisa repetir para a gente também mais de uma vez. Mas lá pela primeira vez eu tive uma visão do que seria o Vale da Rainha e foi lá que eu tomei a decisão de sair, de verdadeiramente sair, ou seja, de não voltar mais para a corporação, de fazer alguma coisa que tivesse a ver com algo que eu sentisse no meu coração. Foi com ele e eu recomendo demais isso, essa vivência, essas vivências dele. Bom, o ponto é que nessas vivências ele sempre abordava esses pontos, ou seja, dessa autorresponsabilidade. E eu vejo que muitas vezes a gente, numa sociedade que culpa e que delega a nossa responsabilidade, a gente não tem a opção de olhar de frente para o que está acontecendo e falar, tá bom, você faz o que você quiser, agora como eu vou agir sobre isso é minha responsabilidade e eu não dou isso para você. Então é só para deixar isso aqui claro, que hoje falando sobre essa sensibilização, falando sobre a gente arrancar as nossas couraças, isso não tem nada a ver com a gente se arrancar e simplesmente cair pela rua. Porque muita gente acha que é isso, que se você não é forte, significa que você vai cair pelo esgoto abaixo chorando. Eu não sei o que vocês vão achar dessa minha colocação, mas na minha vida, as pessoas mais fortes que eu encontrei foram pessoas que foram capazes de chorar em pé. Se debulharem, chorarem, se emocionarem, mostrarem toda a vulnerabilidade delas e seguirem. Não foram as pessoas que esconderam o choro, não foram as pessoas que fingiram que não estava acontecendo alguma coisa, foram pessoas que sentiam tanta confiança nelas que elas se colocavam à disposição do choro, porque elas sabiam que aquilo não podia derrubar. Elas tinham essa humildade. E isso me ensinou muito. Então, quando a gente fala em arrancar a couraça, não significa que a gente vai ir com a água do esgoto, humilhado pela rua, em praça pública. Não significa isso. Significa que o nosso choro diz que a gente se sente, diz que a gente é humano, diz que a gente se machuca, só que as nossas pernas em pé dizem que a gente resiste.
E é esse o ponto. É resistir. Então, não é a gente olhar para a gente e dizer, nossa, que coisa que aconteceu, não posso chorar, ou então eu vou arrancar essa couraça de mim, e daí as pessoas vão perceber como eu sou fraca. Não, ninguém que chora é fraco, ninguém que ama é fraco. Isso foi toda a distorção que a sociedade fez para nós, para que a gente não sentisse, não amasse, não perdoasse, não se tocasse, não vivesse com o nosso coração. Se você toca o seu coração, se você se emociona, se você se emociona na chegada de um espírito encarnando num parto, se você se emociona na partida de um espírito deixando um corpo, qualquer que seja, você é muito forte. Você é muito forte. Não sentir é fraqueza. E negar o coração é fraqueza. E tanto é que é por isso que fizeram tudo o que fizeram ao longo da história para que a gente não tocasse o nosso coração, porque quem toca o coração é revolucionário. Quem anda regido pelo coração é revolucionário. Então, quando a gente faz um jejum, quando a gente faz uma austeridade, quando a gente, de alguma forma, se coloca à disposição para falar, arranca as minhas couraças, eu quero me enxergar, eu quero rasgar o véu das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, das coisas que estão guardadas dentro de mim, e eu tenho medo de tremer. Esse medo é aquele medo amigo, de novo, não é aquele medo que paralisa. É aquele lugar que você sabe que você é forte para mexer com isso. É aquele lugar que você pode bradar para o universo, me mostra a minha real face. Eu estou cansada dessas máscaras. Máscaras de fingir que está tudo bem. Máscaras que não me importo. Mas não, você pode. Arranca tuas coraças e se vê. E se você tem a decisão para enxergar isso, já mostra a tua força. O outro derruba a gente quando a gente está no amor sempre, Beth. E esse amor também por nós. Esse amor também por nós. Isso precisa ser interiorizado. Então, quando a gente coloca, às vezes, as pessoas, outra vez, por medo, elas começam a simplesmente a se fechar. Nós começamos a nos fechar. Eu vejo isso na yoga, quando eu vejo as pessoas fazendo ponte, as pessoas não conseguem mais abrir o peito. Eu sei, a Bé aqui é professora de yoga também, eu tenho certeza que tem mais gente. Aqui a Lu também é professora de yoga, né, Lu? Tem que também. É muito comum, ou seja, não existe abertura torácica, não existe artigo, deve ter mais gente ligada a yoga aqui também. Não existe nenhum tipo de movimentação no quadril. Não existe, tudo foi se perdendo, tudo foi se fechando, tudo foi. Até quando? Até quando a gente vai dedicar a vida a quem machucou a gente? Olha para o mestre animal. O mestre animal passa essa linda que foi hoje, com as mãos assim, porque a pessoa, em vez de pedir ajuda em seguida, ela esperou 4 meses, porque afinal de contas é bonitinho ter um mestre bebê em casa. É fofinho, eles são um amor puro, é tão bonitinho. Só que daí dá trabalho, ela estava estourando a coluna, que ela não conseguia mais levantar, a inocente. Daí ela pediu ajuda, só que daí já tinha calcificado tudo torto. As mãos dela para o lado, a perna dela voando. Aí já era tarde demais. Aí já era absolutamente tarde demais. Agora, o que o mestre animal faz? Como que ele morreu hoje? Como que ela foi embora hoje? Ela falou para mim assim, eu te odeio porque você está fazendo isso. Eu sinto raiva de vocês. Eu não perdoo vocês. Não. Ela foi fazendo carinho até o último momento. Quando eu pedi para ela perdão pela nossa humanidade, ela sussurrou. Ah! E foi embora. Força para mim é isso. Força para mim não é se esconder atrás de coraça. Força para mim é isso que o mestre animal mostra para a gente. E é essa força que eu gostaria que a gente tivesse. Porque esse tipo de força não vai permitir que a gente caia responsabilizando o outro. Esse tipo de força e sensibilidade, igual as mestras búfalas ensinam, fazem com que a gente toque tudo isso, sem cair. Então, quando a gente fala de um jejum, quando a gente fala a respeito de oração, porque a gente está fazendo isso aqui para o outro. Agora, outra vez, essas flores estão sendo ofertadas pelas mãos de todo mundo. Isso está ficando. Alguma coisa está ficando na mão de cada um. E só cada um está tocando nisso. Só cada um está sentindo o perfume disso. Mas eu tenho certeza que alguma coisa está ficando. Porque a oração é poderosa. Isso tudo vai acontecendo. E daí, numa certa hora, a gente fala, eu estou com medo, agora eu estou me sensibilizando, estou muito sensível. Que bom. Quanto tempo a gente passa sem sentir nada? E agora, através de tudo isso que tem poder, a gente é capaz de sentir. A gente é capaz de se emocionar, a gente é capaz até de ousar saber como que o outro está se sentindo. O nome disso é compaixão. As pessoas não sentem compaixão, elas não aceitam nem a dor delas. Quem dirá ter que suportar a dor do outro? Não quero nem saber. Você não está bem, conta para outro, porque eu não tenho espaço. Agora, quando a gente começa a ter essa força, você começa a querer verdadeiramente saber do outro.
E essa é a força que o mestre animal tem. E essa é a força que a gente precisa ter. A força que perdoa, a força que sente empatia. Hoje, esse veterinário que veio para fazer o encaminhamento dela, ele falou para mim que ele teve que correr para fazer uma cesárea numa fazenda. O caseiro tinha avisado que estava e ele se emaranhou no mato para encontrar. Não tinha um ser humano onde ele estava. Ele encontrou a inocente caída lá, tentando parir com um bebê entalado. Ele falou que todo o rebanho se juntou em volta para olhar o parto. E que aquilo emocionou ele profundamente, da empatia daqueles mestres animais. Esse veterinário ele não é nem vegetariano, mas ele foi tocado pela empatia. Não é o Dr. Maurício, tá, gente? O Dr. Maurício está em Cunha, na linha de frente do que está acontecendo lá. Esse veterinário foi tocado pela empatia desses seres. Esses seres derrubaram uma coraça dele hoje. Como isso vai reverberar, em quantas vidas ou em quantos segundos, eu não sei. Mas alguma coisa foi mudada. E que bonito isso, porque outra vez não foi colocado mais uma. Igual quando, não sei se vocês acompanharam no final do ano, o mestre Siddhartha, que foi embora, e a gente fez até o processo de encaminhamento dele ao vivo, um mestre boi muito grande, ele pesava mais de 1 tonelada. E a gente chamou uma retroescavadeira, a gente não tem para fazer o plantio deles, um mu, isso, tá? E aí a gente chamou essa retroescavadeira e o sujeito foi mexendo em tudo, revirando todo o chão. E aí chegou, colocou dentro, a gente sempre faz as orações, as oferendas, os rezos, sempre faz uma cerimônia de partida, de passagem para eles. Quando chegou no final, a gente viu que ele estava muito devagar para cobrir a máquina, para cobrir a terra em cima dele. E essas pessoas ganham por hora. Então, ficava num lugar que a gente falava assim, o que está acontecendo? Ou seja, qual é a intenção disso tudo? Mas alguma coisa tinha mudado e era notório nele que escapava a parte financeira ou o interesse pessoal. No final, ele se emocionou muito, agradeceu e falou para nós que ele não tinha colocado a terra socando, porque ele tinha visto que era um indivíduo que estava lá. E ele não gostaria de ser enterrado com alguém prensando a terra nele. E porque ele não gostaria, ele não fez. Esse sujeito foi embora. Numa próxima passagem, ele volta, porque, enfim, precisamos do berço para plantar esses seres na terra. E esse sujeito diz para nós, o que vocês comem? A gente come tudo, desde que não seja... Ah, Juliana, que bom que você está aqui também. Desde que não seja algo de mestre animal. Ele diz, porque desde aquele dia eu nunca mais comi carne. Então, gente, a gente tirar as coraças é muita força. É força para mudar, é força para se ver, é força para a gente se construir de novo depois de uma desconstrução. É uma força que tem bondade, que tem delicadeza, que tem potência. É tudo isso. Então, se você, por alguma razão, tirou essa sensibilidade, essa sensibilização a respeito do que acontece ao teu redor e dentro de você, às vezes o jejum ajuda bastante. Eu vou só ler um comentário da Ana que ela já fez, outro eu perdi, o outro eu não quero perder esse segundo. O impacto emocional cria outras sinapses, exato. Depois começando a dizer, quando está acontecendo coisas dentro e fora, está super desafiador, mas muito transformador, que bom, Ana. Então, a gente entrar em contato com um jejum, às vezes um retiro de yoga, ou retiro do que quer que seja, esses vipassanas também, 10 dias em silêncio, sentado, plantado, ou seja, tudo isso tem alguma coisa sempre que vai tirando, tanto que é muito comum em retiros, em jejum, em algum movimento de ir para dentro, que em algum instante alguém entra em uma catarse. Vocês já viram isso ou já escutaram de alguém, com certeza. Entra numa catarse, porque saiu alguma coisa e a pessoa pôde se tocar. E aí, gente, eu digo para a gente que está olhando, porque às vezes é com a gente, e às vezes é a gente olhando para alguém. Confia sempre, se a pessoa entrou em contato, ela tem ferramenta para lidar com aquilo. É uma chance. Se não der certo, ela vai ter outra chance. Mas o que eu estou dizendo aqui, e quando isso toca também para a gente, é para a gente não colocar, não subir o muro de novo. Porque olha só todo o trajeto que foi para a gente conseguir fazer aquilo emergir, conseguir fazer a coraça descer, conseguir fazer tudo isso acontecer, e daí a gente chega e fala, não quero mais brincar disso. Quanta coisa que o universo teve que fazer para a gente ter aquela catarse maluca de choros e gritos, o que quer que seja. E aí a gente fala, não quero mais brincar disso. Não, confia. Confia o que a gente falou ontem, você tem você. Passa pelo que quer que seja.
Mas passa. Cria uma conclusão a respeito de uma experiência direta. E não a conclusão que o outro teve baseado na vida dele, com o aprendizado que ele teve. Não. Aprende sim do que os outros conseguem ensinar para nós. Que lindo que a gente conseguisse fazer isso. Inclusive, a gente evitaria muito erro. Mas a questão toda é a gente parar de viver aqui em cima e viver, realmente atravessar as nossas dores. Então, eu deixo muito pedido da gente, ou seja, se sensibilizar sem ter a noção de que isso é fraqueza. Assim ensinaram para nós. Que é fraco quem sente. É fraco. Ai, que sentimental. Não é isso? Que sentimental que essa pessoa é. E isso sempre vai colocando tudo que é do coração numa gaveta pejorativa. Com uma etiqueta que é sempre fraco, inferior. Não, bom mesmo a gente intelectual, não se envolver emocionalmente. Será? Olhe para a nossa sociedade. Será que esse é um modelo sadio para a gente viver? Olha a quantidade de somatização dentro dos consultórios. Olha a quantidade de remédio dentro das bolsas e dos bolsos das pessoas. Será que essa é a forma de viver? Então, se a gente conseguir abrir uma porta dessa, exato, manteiga derretida, se a gente conseguir abrir uma porta dessa no nosso coração, mesmo que a gente tenha um medo, que esse medo não seja o que paralisa. Mesmo que a gente se apavore, mesmo que a gente tenha um anúncio de algo que possa ser terrível, se entrega. Se entrega. As pessoas que a gente tem na história, que se entregaram para o coração, para os seus próprios dons, que viveram verdadeiramente, a gente no Mahabharata vê, de novo, na Bhagavad Gita é só o diálogo entre Arjuna e Krishna. Arjuna é um dos Pandavas e Krishna é o mestre. Mas quando a gente pega no Mahabharata, a gente vê toda a luta deles constante, 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 constante. E de como, ou seja, essas pessoas, elas não eram fracas, porque elas sentiam, porque elas se sensibilizavam pela dor dos outros, porque elas queriam o que era certo. Muito pelo contrário, foi justamente isso que colocou o divino ao lado delas. Então, quando a gente lutar com esse coração, a gente também vai trazer o divino. A gente também vai vencer as nossas batalhas. Agora, antes disso, de novo, olha para a nossa sociedade, quem está vencendo o quê? A gente só está vencendo, aparentemente, o outro. Mas ninguém está se vencendo. Quantos de nós estão se vencendo? Olha quantos vícios. Olha quanta gente perdida. De verdade. Olha quanta gente andando à deriva. É um mar de gente à deriva. Como é que a gente pode olhar para tudo isso e reproduzir isso? Então, tem várias coisas que podem ser caminho. O jejum é uma delas. Eu gosto de falar das coisas que eu pratico, porque senão eu acho que falta o que é genuíno, mas eu tenho certeza que tem outros caminhos também. E cada um de vocês pode encontrar. O meu intento com essa fala, essa reflexão de hoje, é só para que a gente busque alguma coisa que possa sensibilizar a gente. E eu coloquei como tópico o jejum, que foi algo que me ajudou muito. Então, eu não me sinto muito genuína e autêntica falando de alguma coisa que eu nunca pratiquei. Ou seja, falar, façam isso. Como vocês sabem? Eu falei, eu nem no NIF. Mas eu mesma não tenho a menor ideia do que se trata. Então, é só por causa desse ponto de vista. Mas, de novo, vocês vão encontrar os caminhos de vocês. E eu tenho certeza que tem muitas opções muito genuínas e muito bonitas por aí. O fato é a gente conseguir se abrir a ponto da gente saber que não vai ser uma fraqueza a gente chorar, a gente entrar numa catarse, a gente sentir o que quer que seja de dor. Muito pelo contrário, é isso que vai fortalecer a gente, vai elucidar a gente, vai trazer uma revolução para o nosso coração, inclusive para acreditar que ali estão os segredos, porque a gente não resolve muita coisa por aqui, a gente inventa desculpa, justificativa, enfim, as coisas daqui de cima são meio complicadas. Agora aqui as coisas são simples. Não é simples. Quando a gente fala, eu amo, você já sabe o que fazer quando você ama. Aqui não, aqui fica fazendo jogo. Então, quando vem para cá, tudo é muito simples. Só que é muito forte, é muito potente. Às vezes a gente tem medo. Medo porque ensinaram para nós de novo que viver aqui era coisa de fraco. E parece para nós, olhando uma sociedade fraca, vulnerável, fraca em todos os sentidos. Uma sociedade vulnerável emocionalmente. Uma sociedade que não sente a presença do divino. Uma sociedade que não sabe mais o que veio fazer. Que se esqueceu do que fala e cala no coração. Eu não consigo olhar para essa sociedade e ver seres humanos fortes. Mas outra vez, ao longo da história, seres humanos que sentiram, que seguiram o próprio coração, que enfrentaram suas catarses, suas dores, seus medos. Esses deixaram para mim um senso de força.
Então, se a gente tem uma forma de encontrar isso, porque às vezes, de novo, a gente vem numa sociedade, numa cultura que tudo foi fechar. Se a gente pode entrar com a distorção, exatamente, Leila, e essa distorção existe em tantos lugares diferentes, especialmente para mulheres, porque a gente veio conquistando um lugar no mundo. Aí, o que algumas de nós fizeram? Começaram a se portar como homens. Será que isso conquista um lugar de mulher? Ou será que isso simplesmente reforça o machismo? Eu gostaria que a gente ocupasse o nosso lugar no mundo como mulher. Como um feminino que é capaz de parir. Como um feminino que é capaz de intuir. Como aquele feminino das rezadeiras. Esse é o lugar que eu gostaria que a gente, mulher, ocupasse no mundo. E não que a gente se distorcesse a ponto de parecer um homem para falar que a gente tem o nosso lugar, porque agora a gente está igual a eles. Então, peraí. Que mulher é essa? Então, eu desafio a gente, cada um de nós, a viver no nosso coração. A fazer o que for preciso. Jejum, oração, dança. Cada um procura o seu caminho. Resgatar a mulher selvagem, ela. Essa desconhecida para tantas de nós. Resgatar esse espaço sagrado, e os homens que estão aqui eventualmente escutando isso, feminino sagrado dos homens, porque a gente precisa de homens com esse feminino curado, e além de homem, mulher, binário, a gente precisa de seres com feminino curado. Não é à toa que a nossa mãe terra está infértil, não é à toa que as mestras vacas, as mestras galinhas, ou seja, todo feminino está violentado, o feminino em nós está violentado. Quanto câncer de mama? É preciso pensar em tudo isso com o coração e encontrar essas respostas aí. A gente se sensibilizar é muito além do que ser fraco. Muito pelo contrário, é ser forte. Faz sentido para vocês? Deixa eu ver as carinhas. Tem mais rostinhos aqui, que bom. Então, espero que fale, que reverbere aí dentro e que a gente possa continuar em todas essas... Vou só fechar um microfone. Continuar com todas essas reflexões e essa força, de novo, em nós e através de nós para outros seres. Que a gente possa continuar junto na batalha, que é viver com retidão, viver com amor. E outra vez, como esses kshatriyas, esses guerreiros deixaram para nós. Morrer em campo de batalha. Não morrer na cama tendo desistido. Não morrer em fuga. Não morrer de costas para o oponente. Morre de frente. Morre encarando. Morre enfrentando. Mas não morre correndo. A covardia não faz parte da sensibilização. A covardia faz parte de uma justificativa mental de como a gente se salva. A mente não salva ninguém, ela só aprisiona. Espero que isso atravesse vocês de alguma forma e que a gente possa ter muitas e muitas outras partilhas a respeito de tudo isso. Lembrando sempre que, embora, ou seja, tenha um assunto paralelo dessa vida do Vale da Rainha, tudo isso a gente outra vez vê no luto, vê nas passagens, que é o que a gente responsabilizar o outro. A gente achar que o que a gente é por causa do outro, a gente achar que a gente não pode viver aquele luto, senão a gente vai ser fraco. A gente, e tantas outras coisas, outra vez, que a gente pode mover para tantos lugares na vida da gente, porque o que a gente está falando aqui é comportamental, é igual ao medo. A gente não precisa falar de um assunto. Por exemplo, quando a gente fala de novo da yoga, o jeito que uma pessoa olha para uma postura que ela não consegue fazer e o que ela fala para ela daquela postura que naquele momento ela não consegue fazer é o mesmo comportamento que ela vai ter na vida. Então aqui a gente não está falando de uma coisa ou de outra coisa, a gente está falando de comportamento. E quando a gente consegue rasgar o véu do comportamento que a gente tem na vida, ele serve para tudo. Ele serve para luto, ele serve para processo judicial, ele serve para relação de casal, ele serve para amizade, ele serve para como a gente trabalha, ele serve para tudo, que é comportamental. E o que a gente quer aqui não é simplesmente resolver o luto, ou resolver a morte ou morrer.
A gente quer resolver o nosso comportamento de uma forma que ele seja firmado no que é bom, no que é bem-aventurado e no que está a serviço de um mundo melhor. Agora, para onde cada um vai levar essas reflexões? Aí, outra vez, essa faz parte do perfume que fica nas mãos de cada um, porque a gente está oferecendo esse campo de apoio para os demais. E aonde ele vai reverberar na vida de cada um aqui, eu verdadeiramente não sei. Mas eu só tenho no meu coração algo que me acena que diz que sim, reverberará. Porque é assim que funciona. Não existe como a gente falar de assuntos que são tão profundos na disponibilidade que a gente está e não esperar que a gente seja afetado por tudo isso. Então, minhas queridas, meus queridos, meus queridos, mantenham-se firmes. Não dediquem a vida de vocês a quem magoou vocês. Não se encontrem de costas para o oponente. Não morram distantes do campo de batalha. E quando qualquer passagem acontecer, eu sempre peço que a gente possa caminhar altivo entre os anjos. Não sentir vergonha. Graças. Hoje aqui a gente vai chamar um mantra para uma mãe divina, chamando tudo isso do começo, não? Ou seja, da gente sempre pensar no outro também como a gente sendo a mãe dele, para tentar uma perspectiva diferente. É um mantra para Ganga. E Ganga também é uma das primeiras histórias que a gente vê no Mahabharata. Para os indianos, um rio é uma entidade também. Na África também. A gente tem Oxum, por exemplo. Né? Então, a gente não está falando só da Índia. Quando a gente vai para os povos originários, aqui no Brasil mesmo, a gente tem nomes que eram as entidades dos rios. Então, para eles, quando eles colocam isso tudo para nós, é algo que a gente precisa entender que não é uma mitologia, é realmente algo que eles tocaram com o coração deles. E que se a gente conseguir mantrar o suficiente, se entregar o suficiente, a gente também vai alcançar esses mesmos espaços de reflexão e de revelação no nosso coração. Então, o mantra de hoje vai para essa mãe divina que é a Ganga, e é muito curioso também, porque na história dela, ela é julgada pelo que ela estava fazendo, porque aparentemente ela teve vários filhos e ela assassinava cada um dos filhos. E o marido dela, uma hora, falou, não aguento mais isso, você está assassinando os nossos filhos, e tinha um trato entre eles que se ele questionasse o que ela estava fazendo, ela iria embora. E ele questiona e ela, de fato, vai embora. E um dia ela explica para ele, ela fala, olha, o que aconteceu foi que esses nossos filhos, eu os conheci todos no reino celestial. E eles tinham um karma, mas um karma que não era tão pesado. Então, só o fato deles nascerem no mundo e saírem do mundo já pagava o karma. E ela era um veículo para isso. Ela não era uma assassina. Ela libertava a alma deles, que não precisava mais viver por esse mundo. Só que do lado de fora, o que a gente consegue julgar? Eu estou falando aqui, essas histórias nunca nunca devem ser interpretadas só do ponto de vista literal. Então, a gente não está aqui colocando que bonito uma mãe que assassina um filho, é por isso que ela está fazendo, não é isso, mas tem toda essa história por trás para que a gente simplesmente se coloque num lugar onde a gente não consegue julgar o outro. E isso aqui também vale muito quando as pessoas fazem coisas para nós, em qualquer processo da nossa vida, não julga, porque dentro do que é o sistema de retidão e crença daquelas pessoas, elas estão fazendo o que é certo para elas. Agora, o que eu vejo que a gente é o nosso desafio vivendo em cima dessa terra, não é fazer certo o que é para nós, certo? É fazer certo o que é certo para a vida. E esse eu vejo um grande salto. Que geralmente a gente se perde o que é certo para mim. Então, certo para mim é isso. Eu falo mesmo a verdade, eu vou falar a verdade para você. Agora, se você chorar, se você é fraca. Porque eu estou falando a verdade, não falam para a gente que a gente tem que falar a verdade. Isso não tem nada a ver com a verdade. Isso está certo para a gente. A verdade é uma coisa que, mesmo quando ela é dura, a gente agradece. Quando a verdade vem num tom de ofensa, ela deixou de estar no Dharma, de estar na retidão. Quem nunca levou de um amigo uma baita de uma chamada? E depois dessa baita dessa chamada, virou para o amigo e falou, te agradeço muito. Em prantos. Porque era verdade tudo aquilo, não era? Só que foi dito com amor. Então, o fato da gente ter uma verdade para dizer não significa que a gente tem uma arma em punho que a gente pode usar. A verdade é libertadora. Ela não cria nós,
entre nós. Enfim, muitas reflexões. Aí está só a explicação de por que Ganga hoje, essa mãe divina. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna. Fechar os nossos olhos. Inspirando. Esse fluxo desse rio incessante que é a vida. E expirando esse mesmo fluxo, deixando que essas águas dessa mãe divina corram através de nós. O sangue da terra é a água da terra. O sangue dessa mãe em nós também corre nas nossas veias, como águas que purificam. Com o teu terceiro olho, com a tua terceira visão, visualiza esse fluxo incessante do rio da vida no teu sangue, levando tudo em enxurrada, permitindo que as emoções fluam e que só sobreviva quem não tentar se segurar. Quem pôde se entregar para esse rio, para essa mãe, para essa força potente da natureza, que faz a gente chegar nessa terra e sair dessa terra, e andar peregrinando por esse universo, com tranquilidade, com confiança, com proteção. E através das tuas respirações e sentindo esse rio em você, que você sinta também esse rio através de você, essa mãe divina através de você, lavando agora os seres conectados a você, nesse campo que convida cada um desses seres, de qualquer espécie, seres que podem estar encarnados, seres que podem estar desencarnados. Esse fluxo da vida vai passando, limpando, purificando, levando em enxurrada de novo o que não serve, arrancando quem está apegado, quem está preso, quem está com medo das margens desse rio da vida. E especialmente no teu corpo, isso significa que teu sangue jorra especialmente mais forte nas tuas articulações. O líquido sinovial, a graxa das tuas articulações. Teu corpo é regenerado e assim, através de você, através desse campo, se reverbera a regeneração dos corpos. Não como vaidade, mas como veículos para operarem o divino na Terra. E esse rio incessante, essas emoções que fluem, vão desembocando em um grande oceano. E esse oceano também é parte desse campo. Esse oceano é a casa para onde cada um retorna. Esse oceano engole esse rio que cada um é, para que cada um assim possa compreender que trabalhando em si mesmo, trabalha no sistema. E com esse campo erguido, com esse fluxo correndo e jorrando em nós e através de nós, aqui são invocados os que nesse momento fazem a passagem ou estão em travessia, sem terem sentido o significado desse momento de suas vidas.
Aqui são invocados também os doentes, que de alguma maneira se aproximam da passagem, da dita morte nesse mundo, para que possam sentir o significado da doença e possam ter na enfermidade, possam ter na passagem, possam ter no acidente, quem se enfermou por um acidente, possam ter na travessia professores e mestres. Nesse campo é invocado todo o aspecto do coração de qualquer ser ligado, direto ou indiretamente a nós, que se enganou pensando que ser forte era se fechar para o mundo. Era trancar o coração. Todos esses seres são invocados para que as coraças, para que as máscaras, para que a resistência flua nesse rio da vida, seja arrancada, e assim que cada um possa se ver mais forte do que nunca, porque se sensibilizou a ponto de encontrar a potência que não é de cada um, mas que jorra através de cada um quando esse não tem medo do portal do coração. Oh, oh, oh. Jai Ganga, Jai Ganga, Jai Ganga Ma. 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 Jai Ganga, Jai Ganga, Jai Ganga Ma.
Jai Ganga, Jai Ganga, Jai Gangama. 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 Jai Ganga, Jai Ganga, Jai Jangama. Jai Ganga, Jai Ganga, Jai Gangama. 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 Sente esse fluxo através de você. E reverbera do teu coração, através do teu coração, a força necessária para que cada um possa se encontrar com o próprio coração. A noção primeira, que é justamente quando cada um é atacado, até mesmo pela própria mente, que esse coração mais fica forte e mais encontra fortaleza. Porque é nesse momento que o divino manifesta para proteger os que seguem e os que estão e os que servem para outros corações. Portanto, que através de cada um, essa força das mães divinas, desse feminino, que é capaz de trazer seres de dimensões, de tempos, esse feminino que é capaz de intuir, esse feminino que é capaz de resistir, que através do teu coração, outros encontrem essa mesma força. E que se sintam protegidos por tudo que esse coração faz, fala e representa. E finalmente que essas mães divinas representem o perdão. O perdão dissolve coraças. Tantas vezes é porque não se perdoou que se levantou muros. Que cada um seja capaz do perdão. Que cada ser em travessia perdoe. Que cada ser face à morte, face ao morrer, se perdoe e perdoe outros. E que um coração curado possa caminhar livre pelo universo, sem culpa, sem vergonha, sem ressentimento. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Pedras recebeu um homem na cruz, com lágrimas de rosas perdoou Jesus. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Sente a presença com você. E estreita a conexão com essa presença. Essa presença mística, sagrada, sempre está perto de você. Mais perto que o mais perto, o Vedanta disse. Porque está dentro. Cultive essa presença.
e que através de você, outros possam cultivá-la. Depois de nascer, depois de morrer. Namastê, abrindo os olhos. Muita gratidão, que reverbere, e amanhã temos mais um encontro. Um grande beijo. Muita, muita gratidão pelas nossas partilhas. Permaneçam firmes.